Como remover a miséria de dentro da sua casa? Fique até o final desse vídeo e você irá entender como remover a miséria de dentro do seu lar. A palavra de Deus, ela nos ensina claramente a respeito disso. Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina sobre todas as áreas da nossa vida. Mas hoje, nós estamos abordando o assunto de como remover a miséria de dentro da sua casa. Peço que você que acompanha essa mensagem através deste canal, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, do capítulo 126, do versículo 5 e o versículo 6. Vamos dar uma lida agora. Diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltarão, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Você, nesse momento, de repente, é uma pessoa que está em situação difícil. Eu me refiro no sentido financeiramente falando, no sentido economicamente falando. Se você perceber, observar o texto que nós acabamos de ler, você vai compreender e você vai saber agir da maneira certa para você sair desta situação. Quando a palavra diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia e voltará, com os seus feixes feliz, significa que se a pessoa está vivendo uma situação difícil, um momento de luta, de dificuldade financeiramente falando, o que ela tem que fazer é semear, plantar. Aí você pode se perguntar, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou plantar se eu não tenho? Acredite nisso, meu amigo e minha amiga. Todas as pessoas têm sementes para plantar. Até mesmo aquela pessoa mais pobre, até mesmo aquela pessoa que mora na rua. Ela recebe algo. E esse algo vem para ela como semente. Mas tem muitas pessoas que não sabem disso. E ela acha que aquilo que ela está recebendo é simplesmente para ela cuidar das necessidades dela. Mas a pessoa, quando ela é sábia, aquilo que ela recebe, uma parte ela separa para semear, para plantar. Outra parte ela separa para o seu uso próprio. É assim que faz alguém que trabalha na lavoura. Quando ele consegue a semente, ele planta. Só que, quando ele colhe aquilo que ele plantou, ele sabe que no próximo ano ele vai plantar novamente. Então, aquela colheita que ele recebeu, que ele tirou, que ele colheu, ele vai separar uma parte para plantar, que é a semente, e a outra parte ele vai separar para o seu uso próprio. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Se você observar no versículo 6, está escrito novamente: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Ou seja,
ela vai sair chorando no momento da plantação. Por que chorando? Porque o choro aqui, ele representa o sofrimento, a dor. Porque quando a pessoa ela é apegada aos bens materiais, ela certamente vai ter uma relutância para ela poder desapegar da semente. Porque o objetivo dela é comer a semente e tudo. Mas a pessoa que é inteligente e que observa a palavra do Senhor, ela vai separar a semente do plantio. Ela vai separar um pouco para a semente, para semear, para que então ela venha continuar colhendo. E a Bíblia diz que quanto mais a gente semeia, o apóstolo Paulo falou isso, quanto mais a gente semeia, mais a gente vai colher. Isso é natural, isso está na lógica. Mas quantas pessoas têm dificuldade para fazer isso? Quantas pessoas têm dificuldade para viver essa fé? Por quê? Por que elas não estão colhendo? Porque elas têm dificuldade de plantar. Ou seja, elas são apegadas às coisas pequenas. Ela não entende que se ela semeia, quanto mais ela semear, mais ela vai colher. E é por isso que tem muitas pessoas que não têm resultados positivos na sua vida, porque ela tem medo de semear. Aí você pode estar se perguntando, mas semear em quê? Existem dois tipos de terra que a palavra nos ensina para que possamos semear e venhamos ter colheita com fartura. A primeira terra é na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira terra é na pregação da palavra de Deus. Quando você semeia, quando você planta na pregação da palavra, você não fica sem resultado. Você não fica sem resposta, porque você está semeando na divulgação do reino de Deus. E aí é onde muitas pessoas não entendem isso, e ao não fazer isso, elas perdem grandes oportunidades. E às vezes até faz, mas faz com medo, faz sem fé. Não, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer crendo, não. Eu estou plantando e eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, que eu estou servindo, Ele vai me trazer com abundância. É o que o Senhor Jesus falou isso. Ele deixou isso bem claro na sua palavra, né? Ele deixou isso bem claro. Lá no livro de Lucas, do capítulo 6, do versículo 37 e 38, diz o seguinte, olha o que Jesus fala. Não julgueis e não será julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Saltai e saltar-se-ão. Aí ele diz assim, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão no vosso regaço. Porque com a mesma medida que você medir, você também será medido. Ou seja, meu querido, é o que o Senhor está dizendo. A mesma medida que eu vou medir, também vou ser medido. O apóstolo Paulo, ele fala claramente também, né, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6, ele diz assim, ó, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância também ceifará. É a lei da semeadura. Muitas pessoas não vivem isso, e por causa deles não viver a lei da semeadura, eles vivem de migalhas,
eles vivem de migalhas. Mas a partir do momento que a pessoa desperta a fé dela para viver a lei da semeadura, então ela vai começar a sobressair. Meu amigo, é a única maneira de você expulsar a miséria de dentro da tua casa. Você pode estar chorando, como a Bíblia diz. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará sorrindo e trazendo os seus feixes. Desperta a sua fé. A outra terra que nós semeamos, que o Senhor nos ensina dentro da sua palavra, é ajudar também aqueles que são necessitados. Mas entenda uma coisa: ajude os necessitados, como a Bíblia fala. O Senhor certamente vai nos abençoar quando fazemos isso. A primeira terra que eu falei é o reino de Deus. Que você semeia, você certamente vai colher. A segunda terra são os necessitados. Por isso, em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração. Não é à toa que você está ouvindo esta palavra aqui agora. Não é à toa que esse vídeo chegou até você. Não! Olha para a tua situação agora. Veja o que você está vivendo. Aí você pode se perguntar: eu tenho semeado nestas terras? Eu tenho feito o meu melhor por isso? Ou às vezes eu até faço, mas eu faço de qualquer jeito. Eu faço de qualquer maneira. Para pensar um pouco. Analisa as tuas sementes. Como você tem plantado? Porque como a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo deixa bem claro: aquele que semeia pouco ceifará. Aquele que semeia com abundância também ceifará. Por isso, no nome do Senhor Jesus, abra o teu coração. Não permita, meu querido e minha querida, continuar dessa maneira. Não permita viver nesta situação. O Senhor está trazendo para você, nesse exato momento, a direção certa para você agir segundo ela. Não vá pela ideia, deixa ou daquele, deixa ou daquela. Não! Leia a palavra do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Porque uma coisa eu te garanto: muitos vão chegar para você e vão dizer que você é louco, que você é doido, que você é bobo. Ah, você está levando dinheiro para o pastor. Ah, você está levando dinheiro para esse, para aquele. Meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã, abra os teus olhos. O Senhor Jesus, Ele nos ensina a semear. E uma coisa é certa: o diabo, ele não quer que você semeie, que você saiba disso, porque ele sabe que quando você semeia, ele não vai poder impedir a tua prosperidade, ele não vai poder impedir o teu avanço, o teu crescimento. E eu falo sobre isso em todos os sentidos. Eu estou falando aqui no sentido financeiro, mas até mesmo no sentido espiritual, nós precisamos semear. Vou te dar um exemplo aqui para você entender. Você que almeja crescer na tua vida espiritual, você que almeja ter uma intimidade maior com Deus, aprender mais do Senhor, avança mais na fé. Se você almeja isso, você tem que semear na tua vida espiritual. De que maneira? Você tem que semear, tirar mais tempo da sua vida para estudar a palavra, tirar mais tempo da sua vida
para orar, tirar mais tempo da sua vida para estar na igreja. Isso é investimento, você está investindo na sua vida espiritual e, consequentemente, virá um crescimento, um avanço na sua vida que vai fazer você crescer espiritualmente. Por isso é que você tem que abrir os teus olhos. Tem muitas pessoas que precisam avançar também nessa área e ela não investe nessa área, ela não se dedica nessa área. E aí vive uma situação complicada e se pergunta, mas por que eu estou vivendo isso? Vive fraca na fé, desanimada. Ela não investe na sua vida espiritual. Para falar a verdade, tem pessoas que têm dificuldade até para comprar uma Bíblia, para adquirir uma Bíblia, que não é tão difícil, não é difícil de encontrar, de adquirir. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade. Mas por que ela tem essa dificuldade? Porque ela ainda não tem Deus como primazia na vida dela. O Senhor ainda não é o mais importante. Porque quando a pessoa coloca Deus como mais importante na vida dela, ela então prioriza essas coisas. Ela prioriza a palavra do Senhor, ela prioriza o reino de Deus, ela prioriza a pregação da palavra, ela prioriza ajudar a obra de Deus, ela prioriza fazer mais para Deus. Ela sempre coloca em primeiro lugar. Eu me recordo daquela passagem de Jesus quando ele chega na casa de Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus se assenta e começa a falar do reino de Deus. Maria vem, toma o seu lugar e assenta-se próximo de Jesus e começa a ouvir a palavra do Senhor. E Marta ficou preocupada com os afazeres da vida, da casa. E ela então chegou para Jesus e falou, mas Senhor, tu não está vendo que Maria está aí sentada e me deixa fazer as coisas aqui sozinha? Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas que são pouco importantes. Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Maria escolheu aquilo que realmente é necessário. É o que muitas pessoas precisam escolher. O que é mais importante. Então, te dou um conselho aqui agora em nome do Senhor Jesus. Se você está vivendo uma situação complicada, difícil, começa a semear, começa a plantar boa semente. Abre os teus olhos. É natural. Se você quer colher uma vida espiritual abençoada, você tem que plantar, como falamos agora há pouco, na tua vida espiritual. Você tem que semear nela. Você tem que ler mais a palavra, tem que orar, buscar ao Senhor. Tem que ser mais ativa na casa do Senhor. Se você quer, vamos dar um exemplo, se a pessoa quer colher feijão, ela vai plantar feijão. Se ela quer colher arroz, ela vai plantar arroz. Se ela quer colher dinheiro, ela vai plantar dinheiro. E vice-versa. Por isso, no nome do Senhor Jesus, abre o teu coração, desperta na tua fé. Não deixa que o inimigo venha roubar aquilo que é teu, que ele tem feito isso com muitas pessoas. Tem pessoas que já não acreditam mais. Por quê? Porque ela não semeou, ela não plantou, ou às vezes ela até fez isso, mas ela fez sem conhecimento, sem fé, sem entendimento, sem direcionamento do Espírito. E aí não recebeu, não foi alcançado, não colheu.
e não está colhendo. Mas você, nesse exato momento, está recebendo uma direção. Mesmo que a tua situação esteja difícil, mesmo que você tenha chorado, esteja vivendo uma situação complicada, para de plantar sementes ruins. Começa a semear boas sementes na tua vida, seja ela espiritual, seja ela material. Começa a semear. Não fica apegada ao materialismo, porque tem pessoas que é assim. Ela não cresce, ela não desenvolve, porque ela é apegada ao materialismo. Ela é apegada ao pouco. Ela não quer largar o pouco. E aí é onde muitas pessoas não sabem que estão perdendo. Por isso, no nome de Jesus, toma posse disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te peço, compartilha esse vídeo com mais 7 pessoas. Tem muitas pessoas precisando de ajuda, então compartilha. Em nome do Senhor Jesus. Segue aí o canal, no nome de Jesus, para que assim o YouTube possa avançar ainda mais com esse vídeo para frente. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.